Antes mesmo de você perceber, uma imagem sua já pode estar por aí. Não porque alguém decidiu expor essa imagem, mas porque em algum momento ela foi capturada, arquivada e esquecida em alguns bancos de dados. Uma foto comum, um vídeo banal, um registro que parecia não ter importância, porque é assim que a maioria das imagens nascem, sem uma grande intenção por trás, sem peso e principalmente sem a sensação de que um dia elas precisariam ser defendidas. Muito tem se falado sobre como as nossas imagens e, inclusive, as artes de vários artistas têm sido usadas para treinar inteligências artificiais de maneira totalmente não consensuada. Mas o que eu vou trazer nesse vídeo não é exatamente uma denúncia de que isso está acontecendo, porque se você é minimamente informado, provavelmente já sabe que esse roubo de imagens existe. A intenção aqui é expor como isso está acontecendo. Como, de repente, as Big Techs começaram a achar ok roubar milhões de imagens de milhões de pessoas sem que essas pessoas sequer soubessem que isso estava acontecendo. E qual caminho foi traçado, tijolinho por tijolinho, nas últimas décadas, para possibilitar que hoje a Grok do Elon Musk, só para citar um exemplo que, infelizmente, está longe de ser o único, seja usada para tirar a roupa de mulheres e crianças de maneira totalmente criminosa, sem que sequer exista uma forma clara de responsabilizar a empresa por isso, já que a lei teve dificuldades de acompanhar o movimento dessa construção. Então esse vídeo vai ser como uma apresentação de um dossiê. Não se trata aqui de uma análise estritamente jurídica, mas de uma reconstrução histórica e sociotécnica dos regimes de consentimento. E é importante, já de cara, dizer que essa história não começa com a inteligência artificial, nem com as imagens geradas por computador. Ela começa bem antes, com decisões aparentemente técnicas, termos de uso longos demais para serem lidos, caixas de consentimento marcadas quase que automaticamente e uma ideia que foi se consolidando aos poucos, a de que imagens disponíveis na internet seriam de alguma forma imagens disponíveis para uso. Ao longo dos anos, a imagem deixou de ser tratada como uma extensão direta da pessoa e passou a ser encarada como dado, algo que pode ser coletado em larga escala, armazenado, classificado e reutilizado, sem que isso pareça, à primeira vista, um problema jurídico ou moral. Esse deslocamento não aconteceu de uma vez, ele foi sendo normalizado, camada por camada, em nome da inovação, da eficiência e do progresso tecnológico. Quando percebemos, o consentimento já não era mais um requisito central, mas um detalhe formal, muitas vezes genérico o suficiente para permitir quase qualquer uso. A lei construída para lidar com relações mais diretas e identificáveis passou a ter dificuldade de responder a processos difusos, automatizados e massivos, nos quais não há um autor claramente visível, nem uma vítima facilmente localizável. É nesse vazio que essas tecnologias se expandem. Um espaço em que as imagens circulam sem contexto, sem origem reconhecida e sem responsabilidade claramente atribuída. E é justamente esse percurso sorrateiro, gradual e com uma aparência falsa de ser inevitável que esse vídeo se propõe a reconstruir. Não para falar apenas do que está errado hoje, mas para entender como chegamos até aqui e por que agora defender a própria imagem se tornou tão mais difícil. Para começar o nosso percurso histórico e entender a origem dessa problemática, é preciso voltar para 2004. Nossa, Zavak, 2004? Mas o que isso tem a ver com inteligência artificial e o roubo das imagens acontecendo hoje? Tem tudo a ver. Porque foi justamente nesse momento que as redes sociais, como a gente passou a conhecê-las, começaram a ganhar atração, ancoradas em uma promessa que parecia simples, razoável e favorável ao usuário. Você compartilha suas imagens, suas memórias, fragmentos da sua vida e ainda assim continua sendo o legítimo dono desse conteúdo. A ideia de que o usuário mantinha a propriedade sobre aquilo que publicava foi central para a construção da confiança inicial nessas plataformas. Plataformas pioneiras como o Flickr, lançado em 2004, e o Facebook, que também iniciou suas operações nesse momento, afirmavam em seus termos de serviço em suas comunicações públicas que não reivindicavam a propriedade formal dos conteúdos postados pelos usuários. Essa ênfase na autoria individual ajudou a sustentar um discurso de respeito à propriedade intelectual e autonomia do usuário. No entanto, uma leitura atenta dos documentos jurídicos revela uma nuance fundamental. Embora a titularidade formal permanecesse com o usuário, a licença concedida às plataformas para usar esse conteúdo já era ampla desde o início. No caso do Facebook, os termos de uso de 2004 previam uma licença irrevogável, perpétua e sublicenciável para a utilização, reprodução e transformação do material publicado. Assim, mesmo sem reivindicar a propriedade no papel,
a plataforma assegurava para si um controle extenso e duradouro sobre os conteúdos. É nesse descompasso entre o discurso da propriedade do usuário e a prática jurídica das licenças que começam a surgir ainda, de forma embrionária, os sinais de mudança para um paradigma que estruturaria a economia das plataformas nos anos seguintes. Em 2007, o Facebook deu um passo significativo e controverso ao lançar o programa Beacon. Este recurso, aparentemente inovador, mas profundamente invasivo, tinha como objetivo tornar públicas as atividades dos usuários realizadas fora da plataforma, como compras em sites parceiros ou aluguel de filmes, sem que houvesse um consentimento explícito e granular para cada uma dessas divulgações. A premissa era que a atividade dos usuários em sites externos seria automaticamente compartilhada com a sua rede de amigos no Facebook. A reação a essa iniciativa foi massiva e esmagadoramente negativa, gerando uma onda de protestos de usuários e grupos de defesa da privacidade. A pressão pública foi tão intensa que o recurso acabou sendo descontinuado e o próprio Mark Zuckerberg, CEO do Facebook, emitiu um pedido de desculpas público, reconhecendo o erro da empresa. E o mais preocupante, o episódio do Beacon revelou às plataformas os limites da reação pública, influenciando estratégias posteriores de implementação mais silenciosa. Paralelamente aos desenvolvimentos nas redes sociais, fora das plataformas comerciais, a pesquisa acadêmica em visão computacional estava dando um salto decisivo, que teria implicações profundas para o futuro da imagem digital. No final dos anos 2000, essas pesquisas entraram na era dos mega datasets, in the wild. Essa expressão, cunhada por pesquisadores da área, designa conjuntos massivos de fotos que eram coletadas em ambientes naturais, ou seja, diretamente da internet aberta, sem qualquer controle ou consentimento dos sujeitos fotografados. O ano de 2007 marca um ponto de virada crucial nesse campo, quando o Laboratório de Visão Computacional da Universidade de Massachusetts lançou o Labeled Faces in the Wild, LFW. Este foi um dataset inovador, composto por milhares de rostos coletados de imagem publicamente disponíveis na internet. Ao todo, um conjunto impressionante de 13.233 fotos de rostos pertencentes a 5.749 pessoas distintas foi obtido online, sem o consentimento explícito dos indivíduos retratados. Muitas das imagens incluídas no LFW eram de celebridades ou figuras públicas, capturadas em situações do dia a dia, em eventos ou em contextos que as tornavam publicamente acessíveis. No entanto, o aspecto mais importante e de longo alcance do LFW foi o precedente que ele estabeleceu, um precedente que se mostraria determinante para tudo o que estamos vendo e vivendo hoje no campo da inteligência artificial e da privacidade. O LFW normalizou dentro da comunidade de pesquisa o uso de fotografias pessoais coletadas da web sem a permissão explícita dos indivíduos. A partir de então, tornou-se uma prática normal e aceitável treinar algoritmos de reconhecimento facial com fotos encontradas online, tratando-as como material público disponível para qualquer finalidade de pesquisa e desenvolvimento. Essa mudança sutil, mas poderosa na percepção que constitui público e disponível foi um marco na despersonalização da imagem digital. O ano de 2009 marcou um período de intensificação dessas tendências, com o Facebook e a comunidade de pesquisa em visão computacional dando passos que solidificariam a ideia de que o conteúdo online era, por padrão, um recurso a ser explorado. Nesse ano, o Facebook, em um movimento que muitos consideraram sorrateiro, alterou silenciosamente os termos de uso. A mudança mais controversa foi a inclusão de uma cláusula que concedia à empresa uma licença perpétua, irrevogável e transferível sobre qualquer conteúdo postado pelos usuários. E o mais alarmante, essa licença permaneceria válida, mesmo após a exclusão da conta do usuário. Isso significava que, uma vez que algo fosse postado no Facebook, a empresa reivindicava o direito de usá-lo para sempre, sem restrições geográficas ou temporais, e poderia até mesmo transferir esse direito a terceiros. A reação pública a essa alteração foi imediata e extremamente forte, com usuários e grupos de defesa de privacidade expressando indignação generalizada. A pressão foi tanta que a empresa foi forçada a recuar, temporariamente, como se veria mais tarde. No entanto, a mensagem subjacente já havia sido claramente transmitida. O consentimento do usuário, que antes parecia ser um pilar inabalável, poderia ser reconfigurado e, em grande parte, anulado por meio de um contrato de termos de uso, muitas vezes lido de forma superficial ou ignorado. Também em 2009, no campo da pesquisa em inteligência artificial, a professora Fei-Fei Li, então na Universidade de Stanford, liderou um projeto monumental que resultaria no lançamento do ImageNet. Este foi um dataset colossal, composto por mais de 14 milhões de imagens, todas coletadas da internet, com o objetivo explícito de treinar sistemas de visão computacional. O ImageNet foi meticulosamente organizado, abrangendo milhares de categorias de objetos e cenas, e sua construção se deu por meio de mecanismos de busca automatizados e da exploração de acervos públicos do Flickr. Isso significa que as imagens utilizadas eram, em grande parte, fotos que pessoas comuns haviam compartilhado online, novamente sem qualquer consulta individual ou pedido de permissão específico para inclusão em um dataset de treinamento de IA. Este projeto ambicioso não apenas transformou a área de IA, mas a redefiniu,
Ele provou de forma inequívoca que a disponibilidade de dados em larga escala podia alimentar algoritmos com uma eficácia e precisão inéditas, impulsionando uma explosão de novas aplicações de visão computacional, que iam desde filtros fotográficos em smartphones até sistemas avançados de vigilância e reconhecimento de objetos. Contudo, esse avanço técnico extraordinário veio acompanhado de um custo ético e social significativo. Ele contribuiu para normalizar e tornar aceitável a ideia de que milhões de imagens públicas poderiam ser livremente reaproveitadas para fins de treinamento de IA, sem a necessidade de obter o consentimento dos indivíduos retratados. Essa abordagem levou a uma mudança cultural sutil, mas profundamente impactante, dentro da comunidade de pesquisa e desenvolvimento de IA. Pesquisadores passaram a ver fotos não mais como representações da pessoa com direitos inerentes à sua imagem e privacidade, mas sim como meros dados brutos, insumos para algoritmos. A dimensão humana por trás da imagem foi, em grande parte, desconsiderada, abrindo caminho para uma despersonalização da informação visual. Em resumo, esses projetos, o Label Faces in the Wild, o ImageNet, mudaram completamente a área de inteligência artificial, impulsionando-a para uma nova era de capacidades sem precedentes. Mas, ao mesmo tempo, eles consolidaram uma ideia perigosa e de longo alcance, a de que imagens encontradas na internet, especialmente aquelas consideradas públicas, seriam dados disponíveis para uso irrestrito, sem que a pessoa por trás da imagem tivesse qualquer voz ou controle sobre seu destino. A pessoa simplesmente desaparece da equação, tornando-se um mero ponto de dados em um vasto oceano de informações digitais. Até meados de 2015, empresas como Facebook e Google já haviam acumulado internamente bilhões de imagens de usuários, construindo repositórios de dados visuais de proporções gigantescas. No entanto, para compreender a evolução específica desse percurso, de apropriação e uso das imagens, é necessário retroceder alguns anos em nossa cronologia e analisar desenvolvimentos que ocorreram entre 2010 e 2013, um período crucial para a normalização do reconhecimento facial e comercialização da imagem pessoal. Em 2010, o Facebook deu um passo, digamos, ousado ao ativar por padrão o reconhecimento facial automático para seus usuários. Isso foi implementado através do lançamento da funcionalidade de sugestão de marcação de fotos, Tag Suggestions. Este sistema de reconhecimento facial analisava automaticamente todas as fotos carregadas na plataforma e sugeria a identificação dos rostos dos amigos dos usuários presentes nas imagens. O que muitos usuários não perceberam na época, ou não foram devidamente informados, é que, ao fazer isso, o Facebook estava na prática criando modelos biométricos faciais detalhados de milhões de pessoas. Esses templates biométricos eram gerados e armazenados, alimentando algoritmos de IA sem que a maioria dos usuários tivesse qualquer conhecimento ou consentimento explícito sobre as coletas e processamento de dados tão sensíveis. Essa prática não passou desapercebida por grupos de privacidade. Em 2010, a Electronic Privacy Information Center, uma renomada organização de defesa de privacidade, protocolou uma denúncia formal junto à Federal Trade Commission dos Estados Unidos. A Epic alegou que o Facebook estava coletando dados biométricos de forma injusta e enganosa, sem conhecimento ou consentimento dos usuários, ao construir um vasto banco de dados de faces identificáveis. A preocupação com essa prática não se limitou aos Estados Unidos. Reguladores europeus também expressaram sérias reservas. Assim, em 2012, sob forte pressão da Irlanda, onde o Facebook mantém sua sede europeia, a empresa foi obrigada a suspender o recurso de reconhecimento facial na União Europeia. No entanto, apesar dessa restrição regional, globalmente o recurso continuou a prosperar nos anos seguintes, e em escala massiva, potencialmente envolvendo centenas de milhões de usuários que foram catalogados internamente pela plataforma, consolidando sua posição como um dos maiores repositórios de dados biométricos faciais do mundo. Em janeiro de 2011, o Facebook introduziu outra inovação controversa, os Sponsored Stories, ou histórias patrocinadas. Esse formato de anúncio exibia aos amigos de um usuário o seu nome, foto de perfil e o fato dele ter curtido uma página ou feito check-in em um local. Tudo isso sem qualquer consentimento explícito do usuário para ser associado a uma publicidade, e sem qualquer remuneração por esse uso de sua imagem e identidade. Na prática, o Facebook estava transformando seus usuários em garotos propaganda involuntários para produtos e serviços, utilizando suas imagens e identidades pessoais em campanhas publicitárias. Essa cessão compulsória de direitos de imagem gerou uma série de ações judiciais imediatas, sendo a mais notória o caso Fraley versus Facebook. A controvérsia legal resultou em um acordo em 2013, pelo qual o Facebook concordou em pagar 20 milhões de dólares e, mais importante, em dar aos usuários algum controle sobre esse uso de sua imagem, permitindo-lhes optar por não aparecer em tais anúncios. Apesar do acordo, que ofereceu uma opção de opt-out, a rede já havia alterado seus documentos de política, pavimentando o caminho para futuras utilizações de dados de usuários em contextos comerciais. Também nesse período, em 2011, o Google implementou o Find My Face como parte do seu então novo serviço de rede social, o Google+. Este recurso de reconhecimento facial tinha como objetivo
ajudar os usuários a etiquetar pessoas em fotos. Ao ativá-lo, e é importante notar que foi oferecido como uma opção opt-in, ou seja, desligado por padrão, o que demonstrava uma abordagem mais cautelosa em relação ao consentimento do que a do Facebook à época, o usuário recebia uma notificação quando alguém enviava uma foto em que ele possivelmente aparecia, podendo então confirmar a tag com seu nome. Embora mais respeitoso em sua implementação inicial, o Find My Face representava mais um passo na normalização do reconhecimento facial em larga escala e na coleta de dados biométricos por grandes empresas de tecnologia. E em 2012, após ser adquirida pelo Facebook, a plataforma de compartilhamento de fotos Instagram anunciou novos termos de uso que entrariam em vigor em 16 de janeiro de 2013. Entre as mudanças propostas, uma cláusula específica causou pânico generalizado entre seus usuários e na mídia. Essa cláusula dava ao Instagram o direito de transformar fotos de usuários em anúncios, sem prévia aprovação ou qualquer compensação financeira aos criadores das imagens. Em outras palavras, a foto de um usuário poderia ser vendida, licenciada para anunciantes ou utilizada em campanhas publicitárias do próprio Instagram, sem qualquer notificação ou consentimento individual. Essa mudança foi amplamente interpretada como o Instagram vai vender suas fotos para as empresas e representava uma cessão compulsória de direitos autorais e de imagem em benefício exclusivo da plataforma, gerando uma enorme controvérsia. A reação a essa proposta foi massiva e esmagadoramente negativa. Usuários devotos da plataforma ameaçaram excluir suas contas em massa e celebridades e fotógrafos profissionais protestaram publicamente contra o que consideravam uma apropriação indevida do seu trabalho e imagem. Um fotógrafo chegou a chamar os novos termos de nota suicida do Instagram, acusando as empresas de mídia social de adotarem uma postura predatória de poste seu conteúdo de graça e em troca sugamos a sua vida. Diante do clamor público, que incluiu até mesmo a meia-irmã de Mark Zuckerberg, curtindo posts criticando a cláusula polêmica, o que demonstra a amplitude da insatisfação, o cofundador do Instagram, Kevin Systrom, veio a público para tentar acalmar os ânimos. Ele afirmou categoricamente: o Instagram não reivindica a propriedade de suas fotos. Respeitamos que suas fotos são suas. Ponto. Systrom atribuiu o mal-entendido a uma redação infeliz e garantiu que o Instagram não tinha planos de colocar fotos de usuários em anúncios sem consentimento explícito. Na prática, a empresa recuou de suas intenções originais. Em 20 de dezembro de 2012, o Instagram anunciou que reverteria os termos controversos, voltando aos termos antigos de 2010. Este episódio, que ficou conhecido como Instagate, evidenciou o limite da tolerância pública. A tentativa explícita de suspender o consentimento e apropriar-se das imagens dos usuários para fins lucrativos encontrou forte oposição social e mediática, forçando a plataforma a reconsiderar. Mesmo revertido, o caso serviu como um alerta claro para as demais plataformas sobre os riscos de tentar implementar mudanças draconianas nos direitos autorais e de imagem por meio de alterações nos termos de uso. De fato, nos anos seguintes, a maioria das alterações semelhantes seria comunicada em linguagem mais cuidadosa ou implementada de forma discreta, para evitar revoltas e escândalos públicos. Essa reação ensinou algo valioso às plataformas. Mudanças explícitas demais, que chamam a atenção da mídia e dos usuários, geram revolta e backlash. Por outro lado, mudanças discretas, diluídas em termos de uso longos e complexos, tendem a passar quase despercebidas, permitindo a gradual erosão dos direitos dos usuários sem grande oposição. O período entre 2012 e 2013 foi marcado por uma série de movimentos estratégicos por parte das grandes empresas de tecnologia, especialmente Google e Facebook, que visavam consolidar o controle sobre os dados dos usuários e expandir as bases legais para seu uso. Em 1º de março de 2012, com a efetivação ao longo de 2012 e 2013, o Google implementou uma política de privacidade unificada, que abrangia todos os seus serviços. Essa mudança permitiu à empresa combinar informações de usuários de diferentes plataformas, como Gmail, YouTube, histórico de pesquisas e Google+, em um único perfil abrangente. Embora essa unificação fosse focada em dados pessoais em geral, ela teve um impacto significativo na capacidade do usuário de controlar isoladamente seus dados visuais em serviços específicos. Por exemplo, uma foto enviada ao Google+ poderia agora ser usada para personalizar resultados de busca no YouTube, ou vice-versa, sem que o usuário tivesse controle granular sobre cada uso individual. Em paralelo a essa unificação, o Google atualizou em 2013 seus termos de serviço para explicitar e formalizar práticas de análise automatizada de conteúdo. Essa atualização veio após a empresa enfrentar ações judiciais e críticas por escanear e-mails do Gmail para fins publicitários. Para contornar essas questões legais e éticas, o Google incluiu nos termos uma cláusula abrangente que afirmava que o usuário concedia ao Google permissão para hospedar, reproduzir, distribuir e analisar seu conteúdo, com o objetivo de operar e, crucialmente, melhorar os serviços. Essa frase, improve the services, aprimorar os serviços, tornou-se um padrão da indústria e se mostrou de importância fundamental. Ela significava que qualquer dado do usuário, incluindo e-mails, documentos, fotos armazenadas no Google Fotos ou vídeos no YouTube, poderiam ser utilizados
utilizados em algoritmos de aprendizado de máquina para aprimorar produtos existentes ou para desenvolver novas tecnologias e funcionalidades. Essa cláusula, portanto, abriu uma porta legal para o uso massivo de dados de usuários para desenvolvimento de IA, mesmo que a palavra inteligência artificial não fosse explicitamente mencionada. Nesse novo ecossistema unificado do Google, o recurso Find My Face, que já havia sido implementado em 2011, tornou-se particularmente relevante. Ele exemplificava como o Google estava utilizando dados visuais de usuários, especificamente a biometria facial presente em fotos, de forma integrada ao perfil unificado do usuário. Embora o design inicial do Find My Face fosse mais respeitoso, sendo opt-in, o que evitou polêmicas imediatas, o recurso estava plenamente amparado pela nova política de privacidade unificada. Essa política permitiu ao Google Plus cruzar dados de identidade do usuário com seu rosto em fotos para aprimorar a experiência de marcação e, implicitamente, para refinar seus algoritmos de reconhecimento facial. O Google, aproveitando-se dessa licença ampla e da unificação dos dados, não demorou a dar o próximo passo. Também em 2013, a empresa atualizou seus termos para implementar os Shared Endorsements, endossos compartilhados. Este recurso consistia em anúncios que exibiam o nome e a foto do perfil dos usuários do Google e Google Plus em recomendações publicitárias. Por exemplo, se um usuário avaliasse positivamente um restaurante no Google, seus contatos poderiam ver a foto e o nome dele e um anúncio daquele estabelecimento. Embora o Google tenha fornecido uma opção de opt-out para os usuários que desejassem desativar essa funcionalidade, a mudança representou outra flexibilização das garantias de controle sobre a própria imagem. Quem não percebesse a alteração ou não se desse ao trabalho de modificar as configurações de privacidade, teria sua imagem e nome automaticamente atrelados a propagandas, transformando-os em embaixadores de marcas sem consentimento explícito e ativo. No mesmo ano de 2013, o Facebook também atualizou sua Data Use Policy, política de uso de dados, esclarecendo que, ao utilizar o serviço, o usuário permitia o uso do seu nome, foto de perfil e conteúdo em conexão com anúncios ou conteúdo comercial patrocinado. Grupos de privacidade, como a Epic, criticaram veementemente essas mudanças, apontando que elas ainda eram opt-out, ativadas por padrão, e reclamaram junto à FTC, mas sem sucesso em barrar totalmente a prática. O Twitter, por sua vez, adotou uma tática similar, utilizando nomes e fotos de perfil em Promoted Tweets, tweets promovidos, para indicar quando alguém seguido pelo usuário interagia com conteúdo patrocinado. Assim, por volta de 2013, tanto Google quanto Facebook e outras redes sociais em ascensão ajustaram seus textos legais para autorizar retroativamente o uso abrangente do conteúdo do usuário, em processo de machine learning, mesmo que sem citar explicitamente IA na época, diluindo as garantias anteriores de privacidade e controle sobre a própria imagem. Essa tendência de flexibilização dos termos de uso e apropriação de dados visuais demonstrou que, à medida que as plataformas buscavam novas formas de rentabilizar seus serviços, os direitos de imagem do usuário eram cada vez mais amplamente cedidos nos termos de serviço. Essa cessão ocorria sem a necessidade de um consentimento caso a caso. A menos que o usuário descobrisse e exercesse uma opção de opt-out, muitas vezes escondida ou de difícil acesso nas configurações de privacidade. Ao longo do período, a lógica dos mega datasets in the wild se consolidou. Em 2014, o lançamento do Yahoo Flickr Creative Commons 100M marcou a institucionalização da ideia de que imagens compartilhadas por usuários, desde que sob licenças Creative Commons, poderiam ser agregadas em massa para pesquisa. Embora apresentado como um recurso acadêmico, o dataset, na prática, passou a circular entre contextos acadêmicos e comerciais, dissolvendo de fato, ainda que não formalmente, essa fronteira. A partir de 2015, com o lançamento do Google Fotos, o escaneamento automático de imagens se tornou uma funcionalidade padrão e onipresente. Este recurso foi construído sobre os avanços significativos proporcionados por datasets como LFW e o ImageNet na década anterior, que já haviam normalizado a coleta e o processamento de imagens em larga escala. É importante destacar que, nesse período, o Google ofereceu armazenamento ilimitado de fotos, um benefício que se tornou um grande atrativo para milhões de usuários, mas que, na verdade, funcionava como um mecanismo para coletar ainda mais dados visuais. Esse armazenamento ilimitado, no entanto, ficou disponível somente até 2021. Todas as fotos enviadas para o Google Fotos passavam a ser analisadas por algoritmos de inteligência artificial e, na prática, não havia uma opção funcional de usar o serviço sem que as imagens fossem processadas por algoritmos de visão computacional. Na prática, aceitar os termos do Google Fotos significava concordar tacitamente que o serviço processaria todas as imagens enviadas. Isso era apresentado como uma necessidade para o funcionamento do recurso como busca inteligente, organização automática e agrupamento de rostos. Fontes da época notaram que os usuários não recebiam um consentimento explícito e separado para essa varredura abrangente do conteúdo. Nem havia uma ferramenta específica para excluir apenas os faceprints, modelos biométricos faciais, ou os metadados gerados pela IA. Essa lacuna no consentimento e no controle do usuário ficou evidente quando uma ação coletiva nos Estados Unidos
alegou violação de privacidade biométrica contra o Google. A empresa acabou concordando em informar melhor os usuários e permitir o controle sobre o agrupamento de rostos. Mas o processamento básico das imagens para fins de IA continuou sendo o motor fundamental do serviço, demonstrando a dificuldade de reverter a lógica de apropriação de dados uma vez estabelecida. Essa dinâmica se intensificou no campo do reconhecimento facial. Em 2016, surgiram datasets emblemáticos como Megaface e MS-Celeb-1M, ambos construídos a partir de imagens coletadas na internet, sobretudo do Flickr e de buscas automatizadas. Milhões de rostos foram indexados sem consulta às pessoas retratadas. No caso do Megaface, exigências de licenças, como a atribuição e restrição ao uso comercial, foram ignoradas, e o dataset tornou-se base para benchmarks usados por grandes empresas de tecnologia. Já o MS-Celeb-1M, criado pela Microsoft, incluiu não apenas celebridades, mas jornalistas, acadêmicos e indivíduos comuns, sendo utilizado inclusive em pesquisas com aplicações militares e de vigilância. Pouquíssimas pessoas sabiam que seus rostos estavam sendo usados nessas bases. Nenhuma foi consultada. Nessa época, escândalos sucessivos começaram a mudar o clima regulatório e a percepção pública. Em 2017, Facebook reintroduziu globalmente o reconhecimento facial automático com o recurso Photo Review, revelando que já havia criado templates faciais em larga escala a partir das fotos de seus usuários. Embora apresentado como uma ferramenta de proteção, o sistema operava por padrão e se apoiava em justificativas amplas nos termos de uso, o que levou a disputa jurídica, como a ação baseada na lei biométrica de Illinois, encerrada por meio de um acordo de centenas de milhões de dólares, negociado em 2020 e aprovado judicialmente em 2021. Em 2018, dois marcos aprofundaram essa inflexão. De um lado, entrou em vigor o GDPR na União Europeia, impondo regras mais rígidas de consentimento e transparência, e de outro, o escândalo da Cambridge Analytica escancarou como dados do Facebook, incluindo fotos de perfis, haviam sido explorados politicamente em larga escala. As plataformas reagiram com mudanças nos termos, mais transparência formal e alguns controles ao usuário, mas mantiveram a lógica central: licenças amplas para o uso de dados sob justificativas genéricas de melhorar os serviços e desenvolver inteligência artificial. Um detalhe simbólico desse período foi a alteração do código de conduta do Google em 2018, removendo a famosa frase "Don't be evil". Embora não seja um termo de uso, muitos viram isso como um reflexo de uma mudança cultural nas Big Techs. Prioridade à coleta e uso de dados massivos, inclusive imagens, mesmo que gere desconforto ético, desde que dentro da lei. Assim, é possível concluir que, com holofotes da Cambridge Analytica em 2018 e outros escândalos, as empresas reforçaram compliance, mas não recuaram em suas políticas de obter o máximo de direitos sobre dados do usuário. Nesse contexto, práticas antes naturalizadas passaram a sofrer mudanças. Em 2019, a Microsoft retirou do ar o MS-Celeb-1M, reconhecendo que sua coleta não se alinhava mais a padrões éticos e legais emergentes. Ainda assim, não houve qualquer mecanismo técnico conhecido para reverter modelos já treinados, ilustrando um padrão recorrente da década: usar dados massivamente primeiro, lidar com as consequências depois. Além do já citado fim do MS-Celeb, o ano de 2019 viu aumentarem as denúncias sobre o uso indevido de fotos de plataforma em projetos de IA. Em janeiro de 2019, a IBM anunciou o Diversity in Faces, um dataset de treinamento visando melhorar a equidade de reconhecimento facial. A IBM usou aproximadamente 1 milhão de fotos do Flickr para compor o conjunto. Embora as imagens tivessem licença aberta, a notícia provocou manchetes como "IBM utilizou fotos do Flickr sem consentimento para projeto de reconhecimento facial". Diversos fotógrafos ficaram chocados ao descobrir seus retratos em um pacote da IBM vendido como diverso. Muitos nunca imaginaram que um upload no Flickr, mesmo sob a licença Creative Commons, acabaria treinando algoritmos corporativos. A IBM se defendeu alegando seguir as licenças e melhores práticas, e ofereceu um processo de opt-out complicado, envolvendo e-mail para autores que quisessem remover suas fotos. Aqui vemos nitidamente a questão da suspensão histórica do consentimento. Um usuário, em 2009, marcava sua foto como Creative Commons no Flickr para permitir compartilhamento pessoal, e uma década depois, a foto estava sendo usada para refinar sistemas de vigilância facial, usos inimagináveis na origem. Isso expôs a lacuna entre consentimento nominal, legal, e consentimento real, percebido. Em agosto de 2020, um tribunal britânico considerou ilegal o uso de reconhecimento facial em tempo real pela South Wales Police, ao concluir que a tecnologia violava direitos fundamentais à privacidade e à proteção de dados, além de carecer de salvaguardas proporcionais e critérios claros de limitação. A decisão reconheceu que a coleta biométrica indiscriminada de rostos em espaços públicos configurava uma forma de vigilância excessiva e incompatível com os princípios do direito europeu, estabelecendo um precedente relevante para a contenção do uso estatal dessas tecnologias no continente. O caso evidenciou que, mesmo em contextos democráticos, o reconhecimento facial pode ultrapassar rapidamente os limites legais quando implementado em larga escala e sem controle rigoroso. No contexto dos protestos antirracistas de 2020, a Amazon anunciou uma moratória de 1 ano no uso policial do seu sistema de reconhecimento facial
recognition, citando a necessidade de um debate mais amplo e de regulamentação específica. Em maio de 2021, a empresa estendeu essa moratória por tempo indeterminado, condicionando qualquer retomada à existência de uma lei federal clara nos Estados Unidos. A decisão não decorreu de uma condenação judicial direta, mas de intensa pressão pública, acadêmica e de organizações de direitos civis que vinham denunciando vieses raciais e riscos de abuso associados ao uso da biometria por forças de segurança. O episódio ilustra como a contestação social passou a operar como um freio relevante, ainda que instável, à adoção irrestrita dessas tecnologias. Porém, um evento que aconteceria simultaneamente chama atenção, indo no movimento contrário dessa mudança de clima regulatório. Inicia-se também ali a era dos deepfakes. Em 2017, um usuário do Reddit, apelidado de Deepfakes, divulga vídeos pornográficos falsos em que rostos de celebridades foram inseridos digitalmente. Essas montagens realistas, viabilizadas por algoritmos de aprendizado profundo, chocam o público. Pela primeira vez, pessoas veem seus rostos usados sem qualquer autorização para gerar conteúdos enganosos e potencialmente destrutivos. Em 2018, o termo deepfake espalha-se e plataformas correm para proibir pornografia involuntária criada por IA. O fenômeno evidencia o lado mais sombrio da IA generativa. Fotos pessoais disponíveis online, de atores, influenciadores ou pessoas comuns, viram matéria-prima para falsificações visuais sem que os envolvidos tenham conhecimento ou consentimento, enquanto a reação social e legislativa engatinha. Nesse ano, especialistas soam alarmes e alguns estados nos Estados Unidos começam a propor leis contra deepfakes maliciosos. Nascem assim uma nova frente de debates sobre consentimento, não apenas no treinamento de IA, mas também no seu produto final. Nos anos 2020, esse processo entra em uma nova fase com a IA generativa, quando plataformas passam a declarar explicitamente que conteúdos públicos podem ser usados para treinar modelos. É nesse cenário que casos como o da Clearview AI tornam explícita de forma radical a lógica de suspensão coletiva do consentimento que vinha sendo construída desde a década anterior. O ano de 2020 trouxe um choque de realidade e expôs a fragilidade do sistema de privacidade com o escândalo do caso Clearview AI. Uma investigação aprofundada do New York Times revelou que essa empresa havia raspado mais de 3 bilhões de fotos de redes sociais abertas como Facebook, Instagram, YouTube e LinkedIn. O objetivo era criar um vasto motor de busca facial que era então vendido para forças policiais e agências governamentais. O escândalo não apenas revelou a escala da coleta de dados, mas também expôs uma hipocrisia latente. Embora as próprias plataformas proibissem a raspagem de dados em seus termos de serviço, elas mesmas haviam tornado as fotos de perfil e outras imagens públicas por padrão durante anos, facilitando indiretamente a ação da Clearview. A Clearview AI, por sua vez, argumentou que estava apenas coletando informações públicas, um argumento que ecoava a lógica e os precedentes estabelecidos pelos datasets LFW e ImageNet, reforçando a ideia de que o que está online é de domínio público e, portanto, passível de uso irrestrito. Vale notar o contexto mais amplo desse episódio. As fotos de perfil e post de usuários só estavam tão facilmente acessíveis a ferramentas como a Clearview AI porque as próprias plataformas as haviam tornado públicas por padrão ao longo dos anos. Isso remonta, por exemplo, à mudança nos termos de uso do Facebook em 2009, que permitiu que até mesmo conteúdo deletado permanecesse sob licença da empresa. Em outras palavras, a proteção à privacidade que as plataformas invocaram contra a Clearview era, em certa medida, relativa e seletiva. As empresas queriam impedir que terceiros se aproveitassem dos dados que elas mesmas haviam tornados públicos, mas mantinham para si o direito exclusivo de explorar esses mesmos dados. O caso da Clearview gerou consequências significativas. Autoridades locais e nacionais em diversos países começaram a agir, e grandes empresas de tecnologia como Google, YouTube, Venmo, LinkedIn enviaram cartas de cease and desist, cessar e desistir, a Clearview AI, exigindo que parassem de raspar seus dados. No entanto, o dano já estava feito, e o precedente de que o que está na web é dado público foi novamente testado e, em muitos aspectos, reforçado nos tribunais e na percepção pública. O lançamento público do ChatGPT pela OpenAI em novembro de 2022 marcou um ponto de inflexão na percepção social da inteligência artificial, ao tornar modelos avançados de linguagem acessíveis a milhões de pessoas em poucos dias. Em paralelo, sistemas de geração de imagens como DALL-E e Stable Diffusion popularizaram o uso de modelos treinados em enormes volumes de dados visuais extraídos da internet. Essa súbita ampliação de escala e visibilidade deslocou o debate sobre a IA do campo técnico para o centro da esfera pública, trazendo à tona questões até então restritas a círculos especializados. A origem dos dados de treinamento, a ausência de consentimento dos autores e retratados e a opacidade dos processos algorítmicos. A IA generativa, assim, não inaugurou o problema do uso massivo de dados, mas tornou suas consequências socialmente incontornáveis.
Também em 2022, o lançamento do dataset Lion 5B marcou um ponto de inflexão no debate sobre o consentimento e captura de imagens na era da IA generativa. Com 5,8 bilhões de pares de imagem e texto extraídos da web aberta, o conjunto organizado pela associação alemã Lion, Large Scale AI Open Network, foi montado a partir de raspagens automatizadas do Common Crawl, abrangendo desde portais de notícias até redes sociais, blogs pessoais e bancos de imagens. O sistema coletou indiscriminadamente qualquer conteúdo visível online, aplicando filtros mínimos, como exclusão de pornografia e duplicatas, mas sem excluir imagens de pessoas comuns, situações sensíveis ou contextos médicos. A falácia do público igual consentido mostrou sua face mais crua nesse processo. Uma artista californiana, por exemplo, descobriu que fotos íntimas de seu prontuário médico, tiradas por um cirurgião já falecido, haviam parado no dataset e, subsequentemente, em modelos como Stable Diffusion. Ao buscar a remoção, recebeu como resposta que o Lion não hospeda as imagens, apenas referencia URLs, remetendo a sites obscuros sem interlocutores. Esse caso extremo ilustra o paradigma contemporâneo da coleta massiva. Quando tudo que é tecnicamente acessível passa a ser considerado utilizável, o consentimento deixa de ser um critério ético para tornar-se um obstáculo técnico secundário. Lion 5B é mais do que um repositório. É o espelho de uma estrutura que privilegia escala, legalismo técnico e a exploração pública sobre a autonomia individual, escancarando como imagens íntimas e dados sensíveis foram incluídos silenciosamente às engrenagens da IA generativa. Enfim, chegamos a 2023, um ano que marcou a explosão e popularização massiva da inteligência artificial generativa. A corrida tecnológica para treinar modelos de IA cada vez mais sofisticados, como GPT-4, Midjourney e Grok, exigiu uma quantidade de dados sem precedentes, impulsionando as empresas a buscar e utilizar vastos repositórios de informações digitais. Nesse contexto, em 2023, a X-Corp, antigo Twitter, sob a liderança de Elon Musk, atualizou sua política de privacidade para permitir explicitamente o uso de posts públicos dos usuários para treinar seus modelos de IA. Além disso, a X-Corp confirmou que coleta dados biométricos, como a foto do rosto no perfil para verificação de identidade, e que pode compartilhar esses dados com parceiros, consolidando ainda mais a prática de usar informações pessoais para desenvolvimento de IA. Nesse mesmo período de intensa inovação e redefinição de políticas, a Meta e o LinkedIn também ajustaram suas políticas de privacidade e termos de serviço. A Meta comunicou em 2023 seus planos de permitir que os usuários escolhessem se seus posts públicos poderiam ou não ser usados em modelos de IA. No entanto, essa opção de escolha foi limitada a residentes de algumas jurisdições, como a União Europeia, onde leis de proteção de dados mais rígidas exigiam tal concessão. Notavelmente, documentos vazados revelaram que a Meta argumenta querer usar o conceito de interesse legítimo como base legal para o processamento de dados, em vez de buscar o consentimento explícito dos usuários. A justificativa interna para essa abordagem é que simplesmente considerar que todos estão dentro e dar a opção de sair, ou seja, um modelo opt-out, é muito mais viável e menos oneroso para seus negócios do que um modelo opt-in, que exigiria consentimento ativo de cada usuário. No caso do LinkedIn, a empresa estabeleceu um prazo até 2024 para que os usuários solicitassem a exclusão de seus dados de certos conjuntos de treinamento de IA. Contudo, o LinkedIn enfatizou que considerava esse processamento de dados como sendo de interesse legítimo da empresa e, portanto, não pediria permissão explícita aos usuários. Aqueles que não concordassem com essa prática teriam que preencher um formulário de opt-out para solicitar a exclusão. Até 2025, esse mecanismo de opt-out vinha sendo implementado de forma complexa e pouco divulgada, chegando ao ponto de orientações oficiais alertarem que quem não se opusesse até uma determinada data teria seus dados passados incluídos no treinamento e não poderia ser revertido depois. Em suma, tanto o LinkedIn quanto o Meta sincronizaram suas políticas com a nova era da IA generativa, passando a permitir explicitamente o uso abrangente dos dados dos usuários no treinamento de IA, concedendo, no máximo, escapes burocráticos e limitados para cumprir requisitos legais em algumas regiões específicas. A partir de 2023, o uso de imagens protegidas por direitos autorais no treinamento de modelos de IA passou a ser objeto de disputas judiciais diretas. Um dos casos mais emblemáticos foi a ação movida pelo Getty Images contra a Stability AI, na qual a Getty alegou o uso não autorizado de milhões de imagens de seu acervo para treinar modelos de geração visual. Embora decisões judiciais posteriores, incluindo julgamentos no Reino Unido em 2025, tenham produzido resultados parciais e ambíguos, o caso evidenciou o choque entre regimes tradicionais de propriedade intelectual e a lógica expansiva do uso da IA contemporâneo. A judicialização expôs, sobretudo, a ausência de consensos legais claros sobre o qual
constitui o uso legítimo de dados em processo de aprendizado de máquina. Ao chegarmos em 2026, o panorama consolidado é o seguinte: praticamente todo o conteúdo público e uma parte significativa do conteúdo privado que os usuários geram nas grandes plataformas digitais pode ser tratado como um insumo valioso para o treinamento de inteligências artificiais. Em paralelo às disputas judiciais e conflitos regulatórios, organismos multilaterais e fóruns técnicos passaram a articular respostas normativas não vinculantes à expansão da IA. Iniciativas lideradas por instituições como a Unesco e a OCDE propuseram princípios éticos para o desenvolvimento e treinamento de sistemas de IA, enfatizando práticas como a minimização de dados, anonimização, transparência e consentimento informado. Embora essas recomendações não tenham força legal direta, elas sinalizam um esforço crescente de reintroduzir limites coletivos em um ecossistema tecnológico historicamente orientado pela maximização da coleta e pelo legalismo contratual. Esses consórcios funcionam assim, como espaço de disputa simbólica e política sobre o futuro da governança de dados. Pois essa realidade só encontra restrições quando leis locais específicas impõem limites claros e rigorosos. A década de confrontos, ajustes e redefinições de políticas que narramos estabeleceu um novo e desequilibrado poder sobre os dados. Os termos de uso que no início dos anos 2000 prometiam que suas fotos são suas e nós só as exibimos, evoluíram para suas fotos são suas, mas nos deu uma licença mundial irrevogável e gratuita para qualquer uso, nos anos 2020. E agora, com a intensa corrida pelo desenvolvimento da IA, essa licença inclui expressamente o direito de treinar modelos de IA proprietários, solidificando a apropriação dos dados como uma prática padrão da indústria. No campo jurídico e regulatório, observamos abordagens notavelmente divergentes em diferentes partes do mundo. A União Europeia, por exemplo, tem aperfeiçoado continuamente seu arsenal regulatório para proteger a privacidade e os dados dos cidadãos. Em 2024, implementou a Lei de Serviços Digitais e a Lei de Mercados Digitais, e está avançando para aprovar em 2025 a Lei de IA, que trará regras específicas e rigorosas para o uso de dados sensíveis em algoritmos de inteligência artificial. A UE também tem exercido pressão significativa sobre as grandes empresas de tecnologia por meio de acordos e exigências. Por exemplo, em 2024, a Irlanda e Malta exigiram explicações detalhadas da Meta sobre o uso de dados para IA generativa, o que resultou naquele opt-out parcial mencionado anteriormente. Nos Estados Unidos, por outro lado, a situação é bem diferente. Ainda não existe uma lei federal abrangente de privacidade de dados. A discussão sobre o tema continua no Congresso, mas sem um consenso claro, com muitas propostas esbarrando no forte lobby da indústria de tecnologia e em divergências partidárias sobre o quão rígidas as regras deveriam ser. O governo Biden lançou em 2022 uma iniciativa chamada Blueprint for an AI Bill of Rights, que recomenda princípios para uma IA confiável e ética, e em 2023 assinou uma ordem executiva sobre IA segura. No entanto, nenhuma dessas iniciativas impôs limites concretos e vinculativos ao uso de dados privados em IA. Assim, coube a estados individuais e a cortes decidirem casos específicos, como a Suprema Corte possivelmente decidindo sobre as disputas de direitos autorais em datasets de IA nos próximos anos, demonstrando uma abordagem fragmentada e reativa à regulação. Do ponto de vista geopolítico, o papel da China tornou-se um ponto recorrente de referência nos debates globais sobre privacidade, dados e inteligência artificial. Ao longo da última década, e com especial intensidade a partir de 2024, parte significativa da mídia e do discurso político ocidental passou a enfatizar os sistemas chineses de integração entre bases estatais de dados, tecnologias de vigilância e programas de governança algorítmica, como o crédito social. Essas leituras tendem a apresentar a China como um exemplo de como a centralização de grandes volumes de dados pode ser convertida em capacidade técnica e vantagem estratégica no desenvolvimento de IA. No entanto, mais do que uma descrição neutra da realidade chinesa, essa comparação tem sido frequentemente mobilizada como argumento retórico por governos e empresas ocidentais para relativizar exigências internas de consentimento, transparência e limitação do uso de dados. A ideia de que a liderança futura na economia, na defesa e na inovação dependerá de acesso irrestrito a grandes massas de dados reforçou a centralidade da narrativa de segurança nacional no debate público. Nesse contexto, medidas como o controle ou a restrição de tecnologias estrangeiras, a exemplo das controvérsias em torno do TikTok, convivem com a flexibilização das salvaguardas aplicadas às empresas nacionais, frequentemente à custa do consentimento individual e da proteção da privacidade dos cidadãos. E diante de todo esse cenário complexo, a responsabilização por usos indevidos da imagem e dos dados pessoais permanece difusa e difícil de ser atribuída. As empresas de tecnologia frequentemente alegam que apenas fornecem as ferramentas e que a responsabilidade recai sobre os usuários ou sobre terceiros que utilizam suas plataformas. Os termos de uso, cada vez mais longos e complexos, são projetados para diluir a culpa e transferir a responsabilidade para o usuário. A lei, por sua vez, invariavelmente chega depois, tentando regular um cenário que já se transformou e já se consolidou. O que nós propomos nesse vídeo, portanto, é olhar para esse percurso com muito cuidado e atenção,
É fundamental entender que nada disso aconteceu de repente, como um evento isolado. Pelo contrário, a suspensão gradual do consentimento foi um processo construído passo a passo, normalizado por práticas da indústria, contratualizado por termos de uso e automatizado por tecnologias de IA. E talvez a pergunta mais incômoda e pertinente que devemos fazer não seja simplesmente quem roubou a sua imagem, mas sim quando foi decidido que pedir permissão deixou de ser necessário. Fala, camaradinhas. Nós chegamos ao fim do primeiro vídeo formato longo, né, um Teclas Doc, que seja o nosso documentário do canal Teclas, formato de vídeo que a gente não tinha feito desse jeito ainda, principalmente porque agora eu tenho uma equipe, né, eu tenho o roteiro, eu tenho a edição, assim, de uma maneira melhor formatada. Nós estamos tentando construir uma estética, um formato aqui juntos, né. Então nos digam o que vocês estão achando. A gente sabe que ainda tem muita coisa para melhorar sobre o tamanho do roteiro, sobre a cadência como eu falo, né, a minha expressividade ali. A gente tá tentando entender todas essas coisas sobre a edição e tal, mas no geral eu acho que foi muito bom, tá? Se vocês tiverem críticas, deixem nos comentários, coloquem, porque a gente vai incorporar isso e vai melhorar. A equipe que eu falei é uma coisa que eu só consigo por causa do apoio de vocês, tá? Então pelas pessoas que apoiam no Apoia-se, mandam Pix, se inscrevem aqui, deixam comentários, estão sempre mandando assuntos e engajando com o canal, então, né, eu tenho que agradecer muito isso pra vocês. E eu queria falar também, né, sobre a equipe. O Pedro, que faz as edições, é o cara que faz as thumbnails, vocês devem conhecer o trabalho dele, mas ele se puxou completamente nesse vídeo, a edição tá muito boa, eu acho que vocês devem ter curtido, né, que estão agora chegando aqui ao final. E a Biana, que faz os roteiros, se vocês não conheciam ainda o trabalho dela, é maravilhoso o trabalho que ela faz, os textos, a pesquisa que ela tem feito, e ela tem um blog onde ela tem expandido sobre todos esses assuntos. A maneira que a gente tá trabalhando, né, é quase como uma colaboração, que a gente fala sobre alguns assuntos que a gente poderia fazer um vídeo que a gente acha que são interessantes, e daí ela tá desenvolvendo isso daí mais como uma pesquisa, né, pro canal, assim, todos esses fatos, essa coisa bem grande, assim, uma explicação. E no blog dela, ela tem desenvolvido numa questão mais política e mais de como isso afeta a gente no dia a dia desses textos, tá? Então, sobre esse vídeo específico aqui, sobre os dados, tem um texto no blog dela que eu vou deixar ali na descrição e no comentário pinado pra vocês darem uma olhada. E conheço o trabalho da Biana, porque essa parceria tá sendo muito legal, né? E eu tô feliz também que as discussões que a gente tem aqui no canal e as pesquisas que eu tô propondo pra ela e a gente tem conversado também tem sido um trampolim pra outras coisas que ela tá fazendo, pra outro tipo de pesquisa que ela tá fazendo, e ela tá escrevendo esses textos no blog dela que são grandes, né, contribuições pra causa da tecnopolítica, digamos, tá? Então assim, pessoal, espero que vocês tenham gostado. De novo, deixem as críticas, né, apoiem todo tipo de coisa e nós nos vemos na próxima.